Bem-vindos ao Vitriol Podcast sobre ordens iniciáticas, um bate-papo descontraído com esses participantes aqui. Eu sou o João César Rodão Porto e este episódio é dedicado às buscadoras. Boa. Eu sou Giovanni Pereira. Se você é iniciado alegoricamente, entre em contato para ser iniciado verdadeiramente. Eu sou Luciano e hoje tem spoiler. Meu nome é Marco e eu acredito realmente que a verdade está lá fora. Bem-vindos, amigas e amigos, para mais um programa do Vitriol Podcast. Estamos aqui reunidos para falar de ordens iniciáticas. Só lembrando, nós quatro somos maçons, então vai acabar tendo um viés de falar muito da ordem da maçonaria nesse assunto quando a gente vai falar de ordem iniciática, com certeza. E é até interessante para quebrar alguns paradigmas aí. E também a maçonaria, se não me engano, é a maior ordem iniciática em questão de quantidade de membros no país. Então acho que é uma pauta boa. E antes de começar, né? Tô aprendendo aqui a falar, falando muito I aqui parando, chato pra caramba. Temos que falar de quem está apoiando o nosso trabalho, né? Estamos aqui com dois apoiadores, grandes apoiadores. Um é o lugar que a gente está gravando. Estamos gravando aqui de Minas Gerais, Belo Horizonte, no bairro de Santa Teresa, no Estúdio Leste. Se você quer gravar aulas de EAD, gravar bate-papos como esse, é só entrar aí no contato, deve ter no link aí, o Estúdio Leste com S, né? Com S mudo no início.com.br. E você vai ser atendido aqui pelo Cadinho e pelo Iraê, vão te atender com o melhor conforto e qualidade possível. E outro apoiador também que está dando um presente pra gente é a DM Paramentos, Design Maçônico Paramentos. Lá você pode encontrar produtos maçônicos, de Estrela do Oriente, Filhas de Jó, Demolei e vários outros produtos que cercam esse universo para você ou para presentear quem você ama. Também temos, é ótimo, né? Lá também tem produtos personalizados, placa personalizada, caneca personalizada. Você pode achar lá, o site é dmparamentos.com.br e se você usar o cupom VITRIOL10, você ganha 10% de desconto em todo o site. Aproveita esse bônus aí, os preços já são bons e melhora ainda mais. Então, meus amigos, queridos colegas, que raio é esse trem de ordem iniciática? O que é ordem iniciática? Pra que esse negócio? Que raios que é ordem iniciática? Qual delas, né? Tantas vertentes. Eu acho que o legal da gente falar sobre ordem iniciática, a gente falar um pouco de onde surgiu isso, né, cara? Para que serve? Ordens iniciáticas normalmente são atreladas a escolas esotéricas, escolas de mistério, escolas herméticas, escolas iniciáticas. Nós vamos entrar um pouco, né, na maçonaria, mas tem tantas ordens iniciáticas, existem até algumas brasileiras que eu vou falar um pouco sobre também. Inclusive eu conheço, já frequentei algumas. Nessa coisa de escola de mistério, escola mística, eu já vi muito questionamento sobre a questão da maçonaria, sabe? Maçonaria mística, maçonaria esotérica. As ordens iniciáticas são esotéricas e místicas por quê? Quando a gente fala sobre mística e mistério, a palavra misticismo tem origem no grego místico, que vem do iniciados dos mistérios de Eleusis. Até escrevi, né, alguma coisa sobre os mistérios de Eleusis, explicando um pouco sobre essa questão. Quando você falou vem do grego, eu já lembrei do Capitão Nascimento. Vem do grego, vem do latim. Estratégia. Então, nos mistérios de Eleusis, que veio essa palavra mística, sabe? Então, quando fala mística, é a busca para alcançar a comunhão e identidade consigo mesmo, com o divino, com a verdade espiritual, ou com Deus através da experiência direta, intuição ou insight. Então, quer dizer o quê? Que a mística, o misticismo, na verdade, é uma experiência direta com a divindade. Ou consigo mesmo, né? Comunhão consigo mesmo, com esse eu interior, esse eu divino. Sendo assim, na nossa ordem iniciática específica, a maçonaria, para que você seja iniciado como maçom, você tem que acreditar que existe um grande arquiteto do universo, que existe uma consciência, que ela é a criadora de tudo, da qual denominamos como grande arquiteto do universo.
Então, isso significa o quê? Que nada mais é um nome genérico para Exatamente. ele poder absorver as diferentes culturas e práticas religiosas de todos os membros. Universalista, né? Então a maçonaria escolheu um nome genérico. Vamos pegar o nome aqui, porque se a pessoa acredita em Deus, se a pessoa acredita em Alá, em o Deus dele, é isso que a gente está querendo representar. Essa Verdade. é a energia, né, que criou isso aqui tudo. Seja no nível de crença da pessoa, que até liberdade religiosa é um dos nossos baluartes. Exatamente. Então, sendo assim, significa que a maçonaria, seguindo esse princípio, é sim mística. Porque ela, através desse pré-requisito, ela já se considera mística. Em relação à esotérica, a maçonaria é esotérica? Muita gente fala, não, a maçonaria não tem nada a ver com esoterismo e tal, não sei o quê. O que é esoterismo? Esoterismo nada mais vem do grego esotéricos. Você tá falando tudo é do grego, com né? X ou com S? Esoterismo, com S. Interior, oculto, não destinado ao público, voltado para dentro. O oposto é exotérico, voltado para fora. Esoterismo esotérico é um nome genérico que evidencia um conjunto de tradições e interpretações filosóficas das doutrinas, religiões e blá, 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 blá. Então quer dizer o quê? Que tudo que é relacionado ao interno, tudo que é relacionado a essa visualização de dentro, aperfeiçoamento moral de dentro para fora, e ao mesmo tempo ela é restrita, né, sendo comunicados a restrito número de partidários, adeptos, então é esotérico. Seja lá o que for, maçonaria, Rosa Cruz, Golden Dawn, blá, blá, blá. Se for uma ordem discreta, né, cuja algumas pessoas são iniciadas, colocadas para dentro, e a maioria não, então ela é esotérica. Independente do ponto de vista que a pessoa tem a respeito do que é esoterismo, independente dos esquizoterismos que existem por aí, certo? E... Tem uma... Não, agora eu preciso de explicação. Porque, obviamente, Eu adoro dar explicação. Como é que fala, gente? Esse argumento, ele é rebatido até dentro da maçonaria, Sim, claro, né? sim. Por alguns irmãos. Marco quer falar alguma Fala, coisa? Marco. Não, eu queria exatamente entender o conceito Qual o conceito, Marco? da Esquizoterismo. Esquizoterismo. Terismo. Esquizoterismo são pessoas que não são iniciadas, não conhecem o processo que nós vamos explicar, que é a andragogia, que é um sistema de mestre e discípulo, que são tradições específicas que são passados ensinamentos através de mestre e discípulo. Para que esse conhecimento não seja perdido ou adulterado, existem escolas iniciáticas que já têm o conhecimento pronto. Não é necessário inventar nada, nem receber de outras dimensões para passar um conhecimento específico para o candidato, o iniciado ou o aluno. Então, esse mestre, ele foi iniciado por alguém. Ele teve acesso a uma metodologia específica, que a gente vai explicar, que é a andragogia. Então, através dessa metodologia, que é passado através dos tempos, ela sofre muito poucas adulterações, porque é só o aprendiz ir lá, o discípulo, ele pega o conteúdo e lê por si só, né? Eu trouxe até um conteúdo aqui para ler um trechinho, né? Que na verdade é o nosso livrinho, né? O nosso livrinho de aprendiz, que vem explicando, né, exatamente essa questão O passo a passo. do discipulado, sabe? E então, meio que existe um conhecimento que é para fora, né? Então, a gente pode pegar a grande maioria de tudo que a gente conversa na sociedade, educação, cultura nerd, futebol, que é para fora, qualquer um pode comentar, é um assunto que está aí solto e a sociedade, a cultura vai acrescentando e retirando coisas, ou seja, o conjunto disso é a cultura aí. Exatamente. E tem um outro tipo de conhecimento que é o que você está comentando, que é esse conhecimento que é para dentro desse grupo. E pelo que você comentou, o argumento principal disso é para esse conhecimento não se deteriorar, ele não se modificar tanto, ele ficar mais limpo, aí hermético, né? Que hermético é igual um pote hermético que a gente compra nos sites, né? Que ele é fechado, né? Exatamente. Então a gente garante que isso é fechado para ele ficar guardado no sentido assim de uma pureza, uma limpeza,
uma coisa, né, não ficar desvencilhada e correr para outros lados. E aí, por causa que você quer manter esse conhecimento não estável, né, mas estável, não estático, preservado, você fecha um grupo para que aquele grupo seja ensinado numa pedagogia mais estruturada, um passo de cada vez, né? Lá, mito da caverna lá do Platão, né? Que quem vai puxar você para fora é quem está pertinho de você, vai puxando um passo de cada vez. É meio assim? É exatamente isso. Porque quando esse conhecimento é mantido dentro de pessoas específicas, vamos colocar como analogia a iniciação, né? A gente vai falar sobre iniciação. Vamos colocar como analogia Matrix, por exemplo, o Neo. Quem era o Neo? O Neo era um cara que, tipo assim, o cara estava inconformado com aquela realidade que ele vivia. Ele vivia procurando, né? Buscando. A primeira cena do Matrix, se eu não me engano, mostra ele na frente da tela do computador. Trabalhando lá. Pesquisando, né? Tipo, então o cara ficava a noite toda procurando, querendo saber o que é essa realidade, o que está acontecendo, por que o mundo é assim. Então, ele é um cara iniciável, né? Então, o mestre conseguiu ver ele, né? Conseguiu achar ele no meio daquela bagunça. Estava incomodado, né? Exatamente. Quem que era o mestre? O Morfeu, que já vinha ele já tinha uma metodologia iniciática para passar. A mesma coisa acontece com o recipiendário, né? Com o neófito na maçonaria e outras ordens iniciáticas. Ele tem que ser encontrado por um mestre, ele tem que ser pescado, né? Para que dentro daquela energia que ele possui, de busca, de eu quero saber mais o que está acontecendo, quem sou eu, que diabos eu vim fazer aqui, tem alguma coisa errada com esse mundo, ele consiga, através dessa metodologia iniciática, que não são desses mestres, eles são alunos, né? Eles são possuidores desse conhecimento mais a nível assim, de ponte, né? Eles são transmissores desse conhecimento iniciático, tanto na maçonaria quanto nas ordens iniciáticas. É por isso que ela é meio discreta, né? Não é tão assim aberta, para que esse conhecimento ele esteja protegido. É como se fosse nesse exemplo do Matrix, né? Que é talvez, provavelmente aí nas últimas décadas, o filme mais marcante da sociedade, porque ele traz tanta analogia que é repetida e é feita, tem a questão do monomito que a gente deve acabar comentando e tudo mais, mas é como se o Morfeu chegasse, botasse um megafone lá e chegasse falando para todo mundo, vocês estão vivendo aí entubado, não tem nada, enfim, pegasse o conhecimento dele, né? E em vez de chegar para o Neo, falar para o Neo do jeito que seria mais adequado para ele ir absorvendo o conhecimento do ponto que ele tivesse pronto, se você botasse um megafone e jogasse para todo mundo, talvez esse conhecimento vai estar perdido, porque ele não vai estar preservado. É mais ou menos assim, né? Então, se você solta para todo mundo, ele vai perder, deteriorar. O que vocês acham disso? Na verdade, o Morfeu não fala nem para o Neo. Ele fala assim, se você tiver afim, segue o coelho, no caso. O coelho era a brincadeira do filme era uma tatuagem, parece, de coelho e tal. Segue o coelho, que é muito assim... o mundo vive, né, nesses detalhes muito sutis em que o mundo vai atravessando pequenos objetos, ou seja, pequenas passagens que vão transformando o mundo e que às vezes ela nasce e ninguém dá nada por ela. Ela vai transformar o mundo muito tempo depois. Né? Que a gente brinca aqui de efeito Cloud Atlas, né? Cloud Atlas, do filme lá do Tom Hanks. Filme, livro, né? Excelente. Filme, livro, etc. Por quê? Porque um objeto que foi produzido agora, ele vai refletir daqui a 50 anos, daqui a 60, alguém vai consumir aquilo, e isso é hermético, tem um hermetismo ali dentro. E aí, ligar o hermetismo sempre é só o que está. Não, tem muita coisa hermética que está na nossa cara e a gente está comendo mosca aí porque a gente não vê. Aí é mais uma questão de ajustar a visão, né? A percepção, o prisma, né? Exatamente. Bom, a situação toda diante do que vocês colocaram é que manter o hermetismo, então neste caso aí, é mais uma escolha. Porque o indivíduo ele pode chegar a outros níveis de consciência por uma busca própria. Ele não precisa iniciar. Pode. Ou melhor, ele não precisa receber um convite, né? Ele pode buscar por si só. Pode. Porque essa questão de manter o hermético, manter estruturado o modelo de ensinamento, ele ajuda,
né? Mas então não é o ponto definitivo Não. dessa... Mas Não você é fala, determinante. mas você fala buscar como, assim? Porque ele pode buscar este aprendizado sem necessidade, vai ter um caminho mais árduo. Mas como que você fala? Autodidata. Autodidata, exatamente. Sozinho? Sozinho. Entendi. Através do aprendizado, do exemplo, da busca. Na verdade, eu estou afirmando, eu estou perguntando. Sim, claro. Nós ainda estamos dentro de um campo de exploração. Claro. Né? Ele não precisa iniciar. Eu posso usar uma analogia, assim, que vai ficar de boa para todo mundo entender. Você tem formação acadêmica? Sim, Você é formado em quê? direito. Direito. Uhum. Você acha que você poderia formar em direito sozinho? Você- Sem um método e sem um mestre? O método é a andragogia. Sim. Que quando você entra na faculdade tem toda aquela grade, né? Então, você conseguiria, sem ter aquela grade, sem aquela metodologia e sem um mestre para te conduzir? Aí nós vamos entrar na questão de gênese, né? Porque você vai depender da sua capacidade. Claro. Aí você chega- Mas imagina quanto tempo você levaria para fazer sozinho ou Ótimo. através de um método pronto, Esse é o ponto. um professor pronto, né? É a Porque mesma o linha. prático, ele sempre existiu, né? A Sim, música, sim. Então, ele pode se enxergar um ponto. Vai ter um caminho das pedras muito mais largo Sim. para percorrer. Na verdade, ter um professor, um mestre, um guru, é um atalho. Você pode conseguir tudo, você pode se iluminar sozinho dentro do campo espiritual, você pode se iluminar sozinho, você não precisa de um método. Mas se você quer chegar mais rápido, você precisa de um professor e de um método. É que meio que quando a gente fala de iluminação, é mais naquele conceito, imagino que até um conceito básico de conhece-te a ti mesmo, né, de autoconhecimento, de você estar mais próximo com a sua essência, seja lá o que você queira falar, sua alma, sua verdade, Sim. né? Você tá ali mais dono de si, né? Essa que é a Exatamente. iluminação, a gente está falando nesse conceito de iluminação. Sim. E meio que quando vocês falam assim, eu penso muito desse negócio que você falou, Giovanni, que é o mestre, uma maçonaria, Tendal, qualquer coisa dessa aí, é como se fosse um atalho, né? É um Como atalho. você falou, Um atalho. que é tipo assim, vou pegar você pela mãozinha aqui e vou te mostrar como é que isso funcionou para mim. Mas aí tem aquele outro ponto que é, não sei se necessariamente isso que funcionou para mim vai funcionar para você, né? Tirando os picaretas também que tem no meio do caminho, que aí é Claro. outra história, né? Sim. A gente pode conversar disso também. Que aí já é desconfie, se alguém tiver só pedindo dinheiro para você, tá alguma coisa muito errada, Sim. né? O autoconhecimento ali é mais na carteira. Mas tirando essa parada, é como se fosse uma atalho. E aí acho que é uma analogia interessante, usando a analogia acadêmica, é que na graduação, a pessoa ali tá meio que repetindo processos, né? Tipo assim, Sim. repetindo tudo que acontece e faz a monografia no final do curso. Não necessariamente está se formando. E aí, tem até eu já vi algumas opiniões nesse sentido, que a pessoa, por exemplo, vai desenvolver a tese dele no doutorado. Então é como se fosse o pensamento dele sobre aquele campo que ele estuda, ele vai desenvolver no doutorado, né? Usando esse arcabouço preso aí, né? Nas caixinhas. Claro que não é bem assim. Então, é como se seria bom, se você está buscando sua iluminação, você seguir alguma ordem, para você ter alguém para te puxar pelo braço e vai te ensinando o básico. Claro. Mas talvez o ideal é chegar no momento como se você fizesse o doutorado lá dentro. Assim, olha, eu agora entendi o que vocês estão falando aí, entendi os conceitos, Sim. entendi esses conceitos de moral, de aperfeiçoamento pessoal, de disciplina, para mim ser uma pessoa melhor, me organizar, entender melhor o mundo material também. Mas aí chega no ponto que você já dominou esse conhecimento e aí você começa a pensar sozinho, ter suas próprias reflexões, que com certeza você vai atingir essa iluminação, algo parecido, quando você está nesse nível, né? Ou não? Iniciação é um salto de fé, né? O problema é que ao fazer isso, ele não queira iniciar outros, né? E aí ele não sai. Como assim? Ao fazer isso, já me individualizei aqui, já sou um indivíduo consciente do meu tempo, do meu espaço, do meu lugar e do lugar do outro. Então, já que eu já sei, eu vou iniciar outros. Então, quer dizer, acaba que ele não sai do processo. Mas o processo, Porque ele usou aquele processo para ele, mas ele vai usar daquele processo para outros. mas o processo em si, ele te estimula para isso, o processo quando ele é seguido corretamente, porque toda a ordem iniciática, ela tem a ver com isso, sabe? De não deixar o conhecimento morrer. Porque é por isso que existe essa cadeia, tipo,
aprendiz, mestre, tá? Na maçonaria tem um intermediário que é o companheiro, mas algumas não tem, é só aprendiz e mestre. Até no Star Wars mesmo, esse cara aí com a espada verde, no momento ele foi o aprendiz, depois ele se tornou o mestre. Mesma coisa o Darth Vader. No momento ele foi, nunca tinha um só, era sempre um aprendiz e um mestre. Por quê? Porque o conhecimento ele tem que ter esse passado, ele tem que ter um futuro. Então a ordem iniciática em si, ela faz com que você seja menos egoísta, o ideal. Quando ela a metodologia é para deixar que você seja menos egoísta e mais altruísta. Tem uma coisa de Jung aí, depois o Luciano vai falar um pouco sobre, no processo psicanalítico junguiano, é muito parecido. Então, quando você está nessa escola, você quer que o conhecimento continue, porque você começa a pensar no coletivo, sabe? Você não quer aquilo para você mais. E nós estamos aqui por um período muito curto de tempo. Então, a gente precisa pegar esse conhecimento e passar para frente para que ele continue. Senão a maçonaria acaba, senão as ordens iniciáticas acabam. Aliás, não tudo, né? Tudo acaba, né? Sem o discipulado, tudo acaba. Sim. Mas tem um lado talvez ruim aí, perverso nessa história, uma armadilha perigosa. Será que quando o camarada, ou a camarada, tá lá na sua ordem iniciática e começa a achar que quem tá ali é os bambambam e quem não tá não tá iluminado, porque obviamente existem nomes para você diferenciar quem tá dentro e quem tá fora por uma questão para facilitar a conversa, né? Mas será que isso sobe a cabeça das pessoas que estão na ordem iniciática para ser uma coisa meio de segregação, do tipo assim, o meu grupo aqui é iluminado, quem não tá aqui tem que correr atrás, é tudo bosta. Isso tem uma armadilha nisso aí? Eu percebo que tem uma baita de uma armadilha, né? Mas quem pensa assim nem entendeu na fria que ele se meteu, né? Ou seja, ele tá lá para diminuir o ego. Se ele tá pensando isso, ele tá ao contrário justamente do que é o processo de individuação do sujeito. Então, às vezes, num momento de vislumbramento, como tudo na vida, né? Você passa numa faculdade, às vezes uma faculdade renomada, você entra numa empresa renomada, enfim, até um carrinho que você compra, tudo é armadilha para o seu ego. E a iniciação também pode ser uma armadilha para o seu ego. Se ela não cumpre o seu papel, de fato, o seu papel real, que é baixar tua bola, né? Menos... Não é assim que você está pensando, não. Então, se ela não cumpriu o seu papel, ela está errada. O processo todo está errado. Mas é muito difícil para o indivíduo, né, independente depois que ele entra, né, ele está concretizando um anseio, né, está concretizando uma vontade, porque senão não teria nem aceitado o convite. Mas é muito difícil para o indivíduo, antes de entrar, conseguir escalonar tudo que ele vai passar lá dentro. ele não sabe o que ele vai aprender, né? Exato, ele não E aí, sabe. no meio do caminho, pode ter Pode reforçar, inclusive, os maus hábitos, né? Porque se ele não tinha uma consciência daquilo que ele estava procurando, né? Se a aceitação é leviana, ele vai literalmente reforçar o ego, né? O comportamento abjeto. E como tudo na vida, né, o que marca é a sua intenção ao fazer aquilo. E aí, Sim. os pares dele é que vão observar isso. Exatamente. Porque se a entidade onde ele se filiou, iniciou, não tem nenhum impacto fora do seu ciclo, não... E o ser humano adora uma corrida de rato, né? Ele não pode ver nada que ele já quer achar que quer pegar um banquinho para subir para ficar diferente do outro. Então não adianta. Mas tem uma coisa... O cara consegue transformar tudo numa corrida de rato. Tem uma coisa humana. para puxar mais para esse assunto aí de grupo, que acho que o ser humano tem aquela tendência natural, não sei se é construído pela sociedade ou natural, de se fechar nos grupos ali, vai criando um grupo. Você tem talvez o grupo mais tradicional é a família, ali sua família nuclear, e obviamente tem uma questão tem benefícios em você estar em determinados grupos, né? O que eu estava levantando a bola é mais no sentido quando isso deixa de parecer para a pessoa que é simplesmente uma organização e esses grupos podem interagir, ou seja, você está olhando mais, você tem um viés mais cosmopolita, talvez se a gente pegar para um termo prático, né? Olha, eu tenho meu grupo aqui, tem meu país, eu tenho minha escola, né? Mas não significa que eu sou de um colégio, do Colégio Senhor dos Anéis, que eu tenho que ir lá e na hora do intervalo debulhar todo mundo que é da escola Harry Potter, né? No sentido de ódio e tal. Porque tem uma linha aí tênue que divide esse caminho, que Claro. é perigoso quando a gente nutre essa sensação de grupo, que acaba nutrindo, obviamente, isso é muito legal, que é a sensação de comunidade, mas
E quando essa sensação de comunidade passa do ponto e já vira um negócio mais de segregação, né? De eles e nós e eles. Cara, essa dualidade, essa não superação da dualidade, às vezes a iniciação é para isso. O Tolkien trabalhou isso genialmente, né, na saga do Senhor dos Anéis, porque ele colocou um anão com um elfo no mesmo time. E os caras se odiavam por questões, né, históricas. Estrutura social. Os Aí, caras, né? então, eles se agrediam, se provocavam. No meio da guerra, um ficava fazendo cuspe à distância lá com o outro. Já matei 3, a outra já matei 4, aquelas bobagens. Então, essa dualidade, e o Tolkien colocou com tanta genialidade ali, que ele entendeu que a jornada do herói dos dois era resolver essa pendenga, que é o simbolismo de dois povos ou de dois grupos que se odiavam por conflitos históricos, etc, etc. Então, esqueci o nome do anão, um é o Gimli. Gimli e o Legolas, né? Ali, aquilo ali ilustra exatamente essa bobagem que o ser humano se mete ao se dividir em tudo, né? Se dividir na política, se dividir na religião, se dividir nas convicções filosóficas, e cada um está sendo ou anão ou o elfo nessa bobagem. Você precisa de se meter numa jornada ao lado desse cara para entender que o seu antagonista, na verdade, é seu espelho. Sim. Ele reflete basicamente muita coisa que é de você mesma. Mesmo ali. Só que o cara se nega e enquanto ele está nesse processo de negação, ele não entra no universalismo, na visão universalista, Uma visão como se de entender que o cara é praticamente idêntico a ele. É idêntico, né? Basicamente é idêntico. Aí você tem que perguntar quais sociedades não exageram o pertencimento. Né? Quais delas não incentivam essa atitude de eu faço parte, portanto, quem tá fora não teve acesso ao que eu tenho. Por consequência, nós aqui somos um grupo à parte. Intelectualmente, força física, né, conhecimento, esoterismo. Sempre haverá uma vertente dentro que esquece de pregar a universalidade e prega o eu. Tem um caminho que é mais... que quando fala isso, né, não querendo entrar em muitas polêmicas assim, mas o discurso do nós contra eles é um discurso fácil de ser vendido e é um discurso muito primitivo, né, daquele cérebro rápido, né? Ele é mais impulsivo e eu vejo muitos líderes, muitas lideranças de organizações, né, reforçando esse discurso de nós contra eles, porque fica mais fácil de você criar o sentimento de grupo, então é com aquela parada que você cria um inimigo externo, que às vezes nem existe, ou você cutuca tanto que passa a existir, né? E para, na verdade, usar isso como uma forma de dominação. Isso em ordem iniciática também acontece? Pode acontecer? Isso acontece se estiver errado, alguma coisa está errada. A gente conversa muito, né, dentro da loja sobre as questões, né, que atrapalham a maçonaria, que são 3 questões assim primordiais, que é a admissão, a iniciação e a retenção. Sendo a admissão, esse processo que o Marco falou em relação... Alguma coisa que você falou aí antes, tem a ver com o padrinho, o mestre, observar esse possível iniciado e tentar de todas as formas reconhecer possíveis danos que ele pode causar, não só a ordem que ele vai adentrar, como a si próprio. Porque não é qualquer pessoa que tem que ser iniciada, são pessoas específicas. Porque senão, essa pessoa vai ser iniciada, ela não vai aprender nada que está lá dentro, porque essas ordens iniciáticas, todas elas são, antes de qualquer coisa, elas são uma escola, são escola de moral, de aperfeiçoamento ético, intelectual e, quiçá, espiritual. Então, quando o cara é convidado, o padrinho é responsável por essa verificação. E se o padrinho passou por um processo errado na admissão, na retenção, ele não vai saber escolher, entendeu? Ciclo. É um ciclo. Então, para você mudar, você tem que resetar, cara. Você tem que começar do zero, sabe? Para criar, tipo assim, um negócio bacana, uma ordem iniciática correta, você tem que começar do zero. Tem que começar com alguém que está iniciado de verdade. Alguém que está acordado. Porque quem está dormindo não acorda ninguém, entendeu? Ela vai ficar bacana até o tempo mesmo se ocupar que ela não fique tão bacana assim, né? Que a gente vai colocando as nossas
emoções, as nossas percepções mundanas. Mas o grupo, ele existe pra isso, pra um segurar o outro, entendeu? Igual você falou assim, mas sozinho o cara consegue, mas é muito difícil, cara. No meio do caminho o cara vai procrastinar, o cara vai atrás de outras coisas. Tem um negócio que você falou do grupo, e para mim é muito nítido, assim, fazer uma associação meio esdrúxula. Mas quando, por exemplo, em maçonaria, nossa loja reúne semanalmente. Tem várias lojas que reúnem semanalmente, outras quinzenalmente, etc e tal. Para mim é como se fosse, por um aspecto, como se fosse um Alcoólicos Anônimos. Sim, exatamente. Um grupo que se reúne por algum outro motivo, assim, mas eu falei Alcoólicos Anônimos especificamente porque é nitidamente conhecido pela sociedade como um grupo que querem melhorar os indivíduos que estão ali, Sim. né? Cuidar dos seus vícios, desenvolver virtudes e tal. E é um grupo de apoio que você está criando ali para trocar experiência e tal, e outras coisas. Então eu vejo muito nítido na minha cabeça a loja maçônica quando eu vou lá, que para mim é como se eu tô com aquele grupo ali, que eles me conhecem, têm interação comigo, alguns me conhecem mais, outros me conhecem menos, mas quando eu tô naquele grupo, eu tô num ambiente mais seguro do que externo, porque as pessoas ali têm um sentimento fraterno de se autoajudarem, se autoapoiarem, né? De ninguém quer ali ferrar o outro. Às vezes, numa sociedade, você pode estar mais exposto a pessoas menos nobres nesse sentido. Por mais que você não goste do cara, você quer ele bem, né? Você quer todo mundo bem. E aí, quando você tá ali trocando ideias, né? Como se diz, disputando recursos, né? Sim, E tem, claro. às vezes, duas formas de você disputar recursos, uma é pela guerra, outra é democracia. Né? Você tá disputando recursos ali, e aí você vai percebendo, e às vezes eu vejo uma coisa no Marco, uma característica dele que realça, positiva ou negativa, talvez é uma coisa que eu quero mudar em mim, eu vi nele, às vezes ele me dá um feedback. Então eu vejo muito a questão, eu imagino que para outras ordens iniciáticas essa é uma baita de uma vantagem da pessoa entrar na ordem iniciática, você vai ter um grupo ali de apoio. Então, por exemplo, para mim na maçonaria é indispensável você ter essa convivência no grupo. Se fosse a maçonaria como se fosse uma educação à distância, você já perde o grande segredo da interação ali, dessa troca, que tem muito ligado a esse conceito de andragogia, né, de educação para adultos, que é essa troca de experiência e tudo mais. Eu acho que tem um outro ponto aí tão importante, que não só a convivência constante, porque os papéis são trocados. Como assim? Existe uma dinâmica dentro das ordens em que você exerce, né, funções ou posições, onde você vai ter que ter determinados perfis, e esses papéis não são fixos, eles são trocados de tempos em tempos por questões de gestão, por questões administrativas. Então o sujeito troca de graduação, ele troca questão de rito, de função, ele troca enfim, porque o sistema é organizado desse jeito, para você estar sentado numa posição um dia, na outra posição no outro dia, um dia você tem que ficar calado, um dia você tem que falar. Isso aí nem toda ordem é assim, né? Isso eu acho até uma coisa bem legal da maçonaria, que tem mudança de liderança, né? E aí, qual que é o problema? O cara que você está criticando hoje, porque ele não está fazendo, está cometendo alguns equívocos naquela função, amanhã você vai estar lá naquela função. E aí, tudo que você criticou, está na hora então de você, #vai lá e faz. Já que você criticou tanto antes, agora inverte e tem uma dinâmica desse rearranjo, né? Sim. Que é desconfortável. Né? A gente passa por isso de tempos em tempos para ser desconfortável. E aí fala, será que eu dou conta? Será que eu não dou conta? Porque enquanto você está calado, se você deixar o julgamento tomar conta de você fala, pô, mas aquele cara está ali naquela posição e não está fazendo nada que era para ele ter feito. Ele está totalmente equivocado. Se você está pensando nisso, é que você tem uma visão mais crítica daquele assunto, então talvez vai para lá fazer o assunto. Né? Nada como um dia depois do outro, amanhã você vai estar lá. Às vezes o mestre que você procura lá dentro é o mestre que você tem que se tornar, para que você esteja preparado para quando chegar um outro com as mesmas sensações que você tem, com essa mesma necessidade, quando ele chegar, você já está pronto para ele. No fundo, o que o cara está vendo ali é a sombra dele próprio, claro, projetada, como o Luke e o Vader ali, né? Que ele está vendo por que ele via a sombra tão forte, porque é pai e filho, né? Mas por que ele incomodava tanto um ao outro? Né? Porque é a projeção da sombra de um no outro. E essa dinâmica em ordens iniciais é todo dia. Todo dia. Sim. Então, o cara é seu aliado hoje para determinada configuração, troca a proposta, troca o projeto, troca a função, ele já é seu antagonista.
Então, ao mesmo tempo, o cara é selfie hoje, é Muda o sombra amanhã, personagem, né? é inimigo depois. Óbvio, a gente está falando no nível dos arquétipos, né? Do Sim. nível da psique aqui. Então, ele é seu companheiro da escuridão, depois ele é seu antagonista, depois é seu mentor, Sim. depois inverte. O herói vira mentor, o mentor vira herói, porque trocou de objeto, trocou de missão, ou trocou de projeto. Sim. E aquilo que você talvez dominava mais, quando troca de projeto, você não sabe mais nada. E aí você era mentor numa situação, era aprendiz numa outra. Então, essa dinâmica na cabeça do sujeito, quando o sujeito enxerga isso, que ele pode ficar anos e anos sem enxergar. Mas quando ele enxerga isso e vê a riqueza de relacionamentos e a riqueza de abordagens diferentes que ele vai fazer sobre si mesmo, porque ele acha que ele é o herói, mas quando ele se coloca no espelhamento, ele vai vendo que não estou como herói, eu estou como antagonista. Na verdade, eu só sou herói na minha jornada. Sim. Porque na do outro, agora Eu sou o vilão. eu tô como vilão, eu tô como o guardião do portal, ou eu tô como o escudeiro ali, o sidekicker. Então depende. E essa velocidade, essa visão, você tem que estar muito esperto. Você tem que estar muito esperto. Piscou, perdeu. Mas deixando claro que não tem embate. Né? É sempre uma relação, tem confluência e divergência, mas Exatamente. Porque Não os tem embate. arquétipos deles eles Porque são senão desconstrói toda a estrutura que a maioria das ordens tem. Né? Exatamente. Que é de Exatamente. irmandade, né? De companheirismo. isso. Na verdade, Melhor, a regra deveria não geral. ter embate, né? A regra geral de fraternidade é que permite isso. Essa troca de funções, troca de posições, aquela dinâmica. Um senta, o outro levanta. Agora você está no comando, agora eu não estou mais no comando. Agora é você que está na instrução, agora eu não estou na instrução. Agora nesse tema, Concordo. eu não concordo, esse discordo. Então, essa dinâmica repetida no mesmo grupo, ad eterno, né? Porque não ad eterno, mas sua vida inteira você vai ficar nessa troca de arquétipos. Isso é um prato cheio para o sujeito se enriquecer. E olha só, por exemplo, pensando no contexto Se de enriquecer maçonaria, nas relações, né? quando a gente pensa Tudo, no, né? É como um Ter todo, relações na mais verdade. ricas, Quando- relações interpessoais mais ricas. quando eu penso no contexto de maçonaria e fazendo uma ligação aí com essa questão da educação de adultos, que é diferente da pedagogia que é educar crianças, né? Imagina isso há 300 anos atrás, está lá na Inglaterra, Escócia, a galera criou lá, era moda os clubes sociais e um desses clubes lá que tinha alguns que tinham coisas a ver, pegaram essa analogia da questão de pedreiro e outras, né, e foram criando um ritual, né, que eu acho que é o que separa a maçonaria das outras ordens, não necessariamente não as iniciáticas, mas as ordens de fraternidade, tipo os formados da década de 70 da engenharia da faculdade e tal, né? O que separa a maçonaria disso aí é um ritual, é essa metodologia, né? E aí me lembrou muito do conceito de andragogia, essa palavra difícil para mim, que eu percebi muito quando na pedagogia, quando você vai ensinar crianças, essa postura mais de mestre e aluno, né? Tipo assim, mestre e aprendiz. Fixa. Porque eu tô julgando conhecimento aqui para você, que você tá aprendendo, porque você não sabe nada ainda não, então toma aqui. E quando você vai educar adulto, isso não pega mais. Porque um olha pro outro e fala assim, ô, quem que você acha que é, cara? Pra me falar isso, tem minha vida aqui. Quem é você para dar aulinha? E aí essa interação de troca, ela é a chave desse ensino para adulto. Então, talvez foi uma baita inovação que a maçonaria fez há 300 anos atrás. Devia ter grupos que já faziam isso, mas... Nesse né? ponto, eu acho que aí a iniciação ajuda, porque você entra já sabendo que vai se subordinar. Pelo menos em algum momento, algum curto momento, você vai subordinar. O outro fala, você escuta. Pode haver o debate depois, mas dificilmente nos primeiros momentos. Até passar principalmente o primeiro choque, né, da transposição ali, de onde você não sabe absolutamente nada, não sabe nem o que esperar do que está acontecendo lá dentro. Né? E, de repente, você se vê, independente da sua posição no mundo exterior, ali dentro você tem que diminuir seu ego, diminuir o que você vê de si mesmo e passar a ouvir mais o outro que às vezes não necessariamente tem a mesma posição que você, de porta para fora. Exatamente. A metodologia dentro da ordem iniciática, das tradições iniciáticas, é exatamente essa. É de mestre e aprendiz, né? Tanto que antigamente, né, no início da maçonaria operativa, era mestre e aprendiz, não existia companheiro, né? E essa questão, João, que você falou da maçonaria
operativa depois virar especulativa, isso daí, na verdade, é uma personalidade da ordem iniciática hoje que nós praticamos, que conhecemos como maçonaria. É só a personalidade. Mas a metodologia, ela se perde no tempo. É muito antigo. Tanto que tem... Dentro da maçonaria tem simbolismo de cabala, astrologia. Isso é muito mais antigo do que o século XVIII. Isso foi incorporado, né, através de diversas pessoas que vieram fazer parte e foram trazendo. Mas essa metodologia que a gente pratica é praticada pela Rosa Cruz, é praticada pela Golden Dawn, e todas elas vêm de coisas muito mais antigas, sabe? Se você pegar uma máquina do tempo e ir lá para o Egito, você vai ver eles fazendo a mesma coisa que nós fazemos, só que eles usam uma máscara, uma personalidade diferente. E se a gente jogar um darwinismo aí em cima dessa linha, que acho bacana, será que foi assim porque o pessoal viu que era o caminho certo, a metodologia certa, e o pessoal foi desenvolvendo em cima disso? Ou será que vários caminhos diferentes foram tentados, mas só os que tinham mais ou menos essa lógica, eles duraram com o tempo, né? Igual pirâmide. Por que só tem pirâmide de coisa muito antiga? Porque é a forma de estrutura mais fácil de estar em pé. Então, por isso que só tem pirâmide. Significa que a galera no passado só construiu pirâmide? Só provavelmente tem pirâmide não. Inteira, né? Inteira só tem pirâmide. Construção milenar inteira. E aí, será que nessa mesma lógica que o Joseph Campbell, eu tô vendo o livro aqui do Luciano, que ele pegou essa lógica do monomito, talvez vários outros mitos existiam, mas o monomito ele tá tão fácil para entrar na psique humana, no sentido de já tá tão azeitado, a gente tá tão acostumado, que ele sobreviveu, assim, né? Não desmerecendo nenhum deles, mas ele sobreviveu e permaneceu. Você fala, na verdade, você não está falando do livro em si, não. Né? Da teoria do monomito. Você está falando do que converge na teoria dele. Analogicamente com a maçonaria, assim que você está falando, né? Por exemplo, ele conseguiu fazer, ele pegou vários mitos e começou a estudar os mitos, secar eles, e percebeu que tinha uma lógica parecida, tinha uma estrutura, tinha um esqueleto ali bem parecido dos mitos milenares e tal, dessas histórias. Que depois um outro pegou... pegou e fez um livro lá para... A Jornada do Escritor. A Jornada do Herói, do Escritor, que foi para facilitar os escritores a desenvolver roteiro e contar histórias. Mas, como se diz, o Campbell conseguiu perceber essa correlação, essa estrutura básica, e talvez essa estrutura básica é que permitiu a gente perpetuar isso antes numa tradição contada, oral, depois escrita, porque ela está mais encaixada com a nossa psique, com a nossa estrutura básica. Talvez a gente não tenha que refletir tanto quanto outras teorias mais complexas. Sim. Né? O Campbell é um cara muito sui generis, né? Quer dizer, um sujeito que teve a infância com os índios navarros, né? Depois ele estava ouvindo as lendas e ouvindo as histórias em volta da fogueira. Isso é uma loucura. Você imagina uma criança junto com os índios, uma criança branca junto com os índios, ouvindo todas aquelas histórias que têm milhares de anos, para depois ir para a faculdade para estudar literatura, e naquilo ali já estudou 5, 6, 7, 8 línguas, e depois ele se especializou nas lendas arturianas, que a literatura inglesa bebe muito na fonte das lendas do rei Arthur, e ele foi somando tudo que ele escutava das sociedades ancestrais com as sociedades medievais e com a formação das próprias línguas. E ele falou assim, peraí, tem checkpoints muito parecidos em tudo, até na formação das palavras. E quando ele foi jogando esses checkpoints, ele chegou a 17, que depois ele reduziu para 12, e esses 12 que ele chamou de monomito, ou seja, há uma jornada praticamente única que reúne o que o sujeito, uma hora ele para e percebe, é preciso saber viver, parece a música do Roberto Carlos. Então, quando ele fala que é preciso saber viver, é que é preciso se enfrentar a si mesmo, é preciso saber perdoar, é preciso saber se aceitar suas deficiências, para que dia após dia você vai se melhorando. E aí, ao fazer isso, ele atravessou praticamente a história registrada da humanidade até chegar no cinema, até chegar na literatura. Né? E ao fazer isso, ele deu um boom no cinema. Que até essa antigo, né? O livro do... o que ele resume, né, no livro você retorna 3.000 anos na história da humanidade e já tem o mito do herói registrado. Então, assim, a sua pergunta foi no sentido de
de que existiram outras formas de expressar isso, Talvez existiam Até outras formas, mas mas elas o que elas não sobreviveram. Mas é tão simples, Por assim, isso, depois é uma- que você, é. né, depois que você vê ele estruturando tudo, inclusive o livro dele é posterior à literatura do Tolkien, então, ou seja, não dá nem para falar que que Tolkien Usou isso, buscou né? ali, estava lá, ele faz parte da cultura. Tolkien, por sua vez, além de linguista, né, ele é um admirador da cultura nórdica, né? Então, aí ele vai buscar quase tudo que a gente vê em Senhor dos Anéis, as fontes estão na Europa setentrional, né? Nos mitos. Então, assim, o Beowulf, por exemplo, né? Tolkien escreve sobre ele, mas você vê muito desse heroísmo, da coragem nos personagens dele. Não do próprio Beowulf, mas a síntese, né, do que seria o herói está lá. É o que eu comentei, talvez trazendo um exemplo que pode ser ruim também, mas a gente pensa no cinema, nas histórias aí populares, tipo Star Wars e tudo mais. Hoje, as histórias que a gente comenta ainda hoje, histórias que foram contadas há 4 décadas atrás, 6 décadas atrás, a gente comenta muito mais das histórias que tiveram essa lógica parecida com ela, lógico que não é uma coisa estática, do que outras histórias que surgiram ali na época que não tiveram esse status. Mas não é o que nós queremos? Ou pelo menos o que ansiamos ser? A gente vê representado ali exatamente esse crescimento que nós ansiamos ter? E é isso, Projeção. Ser o herói, né? A projeção. isso é legal da gente ver cada vez mais histórias como essa que a gente se associa, né? Vai continuar tendo. E agora tem protagonismo feminino, que antes não tinha. Né? A Disney entra de cabeça nisso. Na Antigamente, última trilogia. Tem a tal Fórmula Marvel também, que o pessoal dá uma Antigamente pegada ali no mundo. tinha até cinema, né? Antigamente, hoje não tem mais. Streaming. Mas você pode pegar um monte de personagens sem fugir a questão da iniciação. Você pode pegar um monte de personagem que deu o seu salto de fé ali e querendo ou não, né? E progrediu. Sim. Masculinos e femininos. Hoje. E tem um momento crítico que é o seguinte, né? Você está disposto a morrer Exato. Sim. dentro do que você final, acredita, dentro do que você acredita. E aí sim, né? Talvez o grande ponto que se discute aqui, que é o ponto comum, é isso. Para o que você está disposto a morrer? Por quem ou por morrer no que sentido causa? figurado, assim, né? Ou não? Bom, no cinema ele vai ter que praticamente enfrentar a morte, talvez enganá-la Ele ou tem não. uma experiência de perda muito grande para fazer com que ele entre num processo de autoconhecimento, né? Que aqui a gente falou um pouco sobre essa questão dessas ordens, né, iniciáticas, dessas escolas, para que serve? Então, vamos voltar aqui um pouco para a iniciação que a gente começou a falar, que é o seguinte. O que é iniciação, né? Para que serve? Dentro disso, iniciação é um processo de experiência de quase morte, é uma experiência de voltar para dentro, né? Que o nome do nosso podcast é Vitriol. O que é Vitriol, né? Vitriol é visita o interior da terra, retificando, te encontrarás a pedra bruta, né? Entra dentro de si mesmo, olha lá o que tem lá dentro, observe tudo que você tem de bom, de ruim, enalteça suas virtudes, né? E combata seus vícios. Então, através disso, você vai conhecer quem você realmente é, através esse exercício de autoconhecimento. Então, a iniciação ela não é só pegar um cara e iniciar dentro de uma ordem iniciática, com a mulher na ordem iniciática. Ela é esse convite à pessoa entrar dentro de si mesmo. É por isso que eu entro nessa questão, né? Eu até escrevi sobre lá no blog Dentro do Circo, falando sobre a iniciação real e a iniciação simbólica, a diferença entre as duas. Que existe a nossa iniciação alegórica teatral, que é uma simulação, né, de uma iniciação, para que você ensaie, quando você passar pela iniciação real, você saiba exatamente o que está acontecendo. Dentro dos mistérios egípcios, né, milhares de anos, eles praticavam isso usando Osíris. Antes de Osíris usavam, dentro desses mistérios, os deuses sumérios e tal. Lá nos mistérios de Eleusis, eles fazem Deméter, né, procurando a filha e tal, que foi levada para o Hades. Então sempre tem essa visita dentro de si, nas profundezas, sabe? Sempre tem isso. Então a iniciação, na verdade, ela é isso, sabe?
A iniciação, ela é esse convite ao cara entrar dentro de si mesmo, igual a gente entrou na questão da polaridade, falar assim, o outro que não foi iniciado é pior. Cara, isso aí é ilusão. Porque quando você passa por um processo de autoconhecimento real e conhece a si mesmo, você passa a conhecer o outro, sabe? A melhor forma de você conhecer o outro de verdade é conhecendo a si mesmo. Se você não conhece a si mesmo, você nunca vai entender o outro. Porque é difícil achar uma ferramenta eficaz para que você mergulhe dentro de si mesmo. Existe a meditação, mas as pessoas, cara, o nosso mundo é muito difícil as pessoas Pro meditarem. ocidental, né? Principalmente. Eu sou um meditador e tento ensinar as pessoas a meditarem e eu encontro essa dificuldade nas pessoas e eu entendo essa dificuldade, porque os nossos afazeres diários, eles nos tomam muito tempo e é difícil. Então é difícil a pessoa ter uma ferramenta eficaz de mergulho dentro de si mesma. Então a partir do momento que ela entra de si mesma, ela começa a sair desse processo de dualidade, sabe? Ela começa a entender o outro. Nem todo mundo quer ser iniciado. Tipo assim, tem gente que não quer saber e tem raiva de quem sabe, tá tudo certo, deixa ela lá, cara, entendeu? Ela não é melhor, ela não é pior. Nós somos pessoas, a gente tem que reconhecer que nós somos pessoas diferentes. Ninguém é igual. E assim como nós somos pessoas diferentes, nós temos graus de consciência diferentes. Então, através desses graus de consciência diferente, você consegue ver uma pessoa que está no ponto de ser iniciada, seja um homem ou mulher, dependendo da ordem iniciática. E quando você vê aquela pessoa que não é iniciável, não é porque ela é pior, é porque ela não é o tempo dela. Sabe qual é a diferença dessa pessoa para você, por exemplo, que é um iniciado? Sabe qual é a diferença? O tempo? O tempo. A única diferença é acertei essa. assim de cara. Nossa, Que é isso? É foda. Tamo junto, tamo junto. Já pode fazer o Enem, hein? Aqui Já pode fazer o Enem. que é sincronia total, mano. Então, é o tempo, cara. A única coisa que nos diferencia de pessoas que estão em diferentes graus de consciência é o tempo. Então, o papel do mestre, do professor, do guru e do seja lá o que for, é esse. É saber verificar isso. E o papel do iniciado, do estudante, é se colocar na posição de aluno. Porque se ele está dentro de uma escola, é para estudar. Né? E aprender com E o aí mestre. vai exigir uma participação bem ativa dele, né? Exatamente. Não dá pra ficar ali esperando o conteúdo mastigadinho. Sim. Você tem que experimentar, né? Tem que praticar, né? A prática é o grande, pode ser A participação passiva, né? Ele vai perder Participação- seu... participação passiva é até engraçado falar. Né? Ele não está participando, né? A não Ele tá participação. como ouvinte, né? Sim. Ele está como ouvinte ali. Eu vou ficar como ouvinte. E é o Porque eu sujeito sou um que- eterno aprendiz, né? Tem essa... Às vezes, o cara usa essa expressão eterno aprendiz até para se esconder e para se omitir também. Sim, claro. Eu sou eterno aprendiz, então eu tô aqui de boa, eu posso vacilar bastante. Por quê? Eu sou eterno aprendiz. Eu tô aprendendo. Você começa a usar isso como desculpa, tem um baita de um problema, né? Eterno Agora, aprendiz. como é aquela... Agora, quando é humildade, sim, que o cara se reconhece limitado, Que ele que quer não tem aprender, acesso à verdade, né? Não tem acesso os grandes mistérios, e aquilo não está acessível a ele. Então, sob a dimensão espiritual, sob a dimensão do sagrado, sim, todos nós somos eternos aprendizes. Sim. Mas se você está lendo um manual, que você já leu 5, 6 vezes, e até agora você não entendeu nada, aí, meu amigo... O timing tá bem errado. Né? Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. É igual aquele curso, a propaganda de aparelho auditivo, né? Não é da Luciana Lana. É a Luciana Lana, desculpa. É o curso Os de inglês. idiomas. Curso de inglês. Pessoas diferentes precisam de método. Então você tem que ver se isso é para você ou não. Porque já está lendo a mesma coisa 5, 6 vezes. Será que você vai querer... Talvez mudar de método pode ser interessante. Né? Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. E é o que o Joe falou. Não é porque você é melhor que você é pior, não é porque são abordagens que encaixarem na sua vida e abordagens que não encaixam na sua Sim. vida. É igual jiu-jitsu, né? Não é para todo mundo. Pra mim não é. Ficar ali rolando ali com o homem suado ali. Exatamente. Vou apanhar aqui na E às luta. vezes o cara fica vendo o sujeito acordar num sábado, 4 horas da manhã, vestir uma bermuda apertada, entendeu? Comer um ovo cru. Comer um ovo cru, só uma paçoquinha, enfiar em cima de uma bicicleta, pedalar 4, 5 horas e voltar feliz. E o cara fala assim, realmente esse cara é maluco, né? Porque isso não é pra mim. Então, cada um tem o seu método, cada um tem o seu estilo. E a beleza do mundo é isso. Isso que é a grande beleza do mundo. Tem espaço para o ciclista, para o nadador, para o trekking, para o maratonista, para o esporte radical. Tem espaço para todo mundo. Que é aceitar a diversidade, né? Entender a diversidade.
querer a paz para todo mundo. Acho que tem até o segundo mandamento, se eu não estiver muito errado aqui na minha leitura bíblica, que é tratar os outros como amar o próximo como você ama a si mesmo. Eu acho que isso pode ser uma base, né? Trata que é uma... Quando eu estudei alguns temas ligados à democracia, estrutura social nesse sentido, um argumento bacana assim para falar de democracia é o seguinte: você quer ter senhor? Você quer ter alguém mandando você? Então, porque autocracia, você vai ter alguém que manda, outro que obedece, né? E tá parado ali. Então, democracia é um método que não tem senhores. Aí o cara, pô, que bacana, hein? Vantagem, né? Tipo assim, ninguém manda em mim. Mas, como você não quer que tenha senhores, você não vai ser senhor de ninguém. Então, não queira dar pitaco excessivo aí na vida dos outros, não. Sim. Você não quer ter senhor, então você não pode ser senhor de ninguém. Tem que ter uma coerência aí, né? Tem uma cena do Conan, o segundo, né? O Conan, o Destruidor, né? Que ele já está mais ou menos livre, que ele passou aquele processo todo do primeiro filme de sair de escravo a guerreiro, né? E aí ele se junta numa trupe lá do segundo e o camelo dá uma cuspida no peito dele, né? E ele dá um socão no camelo lá, que o camelo quase desmaia, desmonta no chão, né? E aquela imagem, o que é aquele ali traduzido? Eu já fui escravo. Você não pode invadir mais os meus limites. Eu sou a minha própria polis. Como eu não sou mais escravo, eu estou livre, então você não pode vir aqui e cuspir em mim desse jeito. E meteu um socão no camelo, o camelo desmaiou. E aí a gente entra no... Bom, é uma vertente que a gente nem vai discutir aqui, mas aí são os abusos de direito, né? Exatamente, a invasão. Achar que não... ao ponto que não invada o meu espaço, mas também eu tenho o direito de revidar da forma como eu quero. Mas esse ciclo, então, aprendiz e mestre, que é uma relação muito íntima, o sujeito, a ordem iniciática, ela depende dos seus iniciados para sobreviver, né? Já que não temos nenhum imortal ainda. Não que a gente saiba, né? Exato. Né? Highlander. Se a gente for entrar no misticismo, vai achar alguns aí que... Né, ou algumas ordens que podem... Aí já entra no esquizoterismo, que o misticismo mesmo é a sua conexão com a divindade. Não tem nada a ver com isso, não. Então, o esquizoterismo é... Esquizoterismo é tudo viagem na maionese. Isso. Tudo que é viagem na maionese é esquizoterismo. É o leitor de horóscopo no jornal. E a imortalidade está dentro disso, porque quando fala imortalidade, elixir da imortalidade, isso aí é dentro de ordem iniciática. Pedra filosofal. Isso aí é você entrar para dentro e descobrir que o seu espírito é eterno e tal, que você não vai morrer, que essa casca ela é temporária e tal, mas é isso. Aí quando você é iniciado, você entende isso, mas quando você tá fora da ordem iniciática, você vê o cara falando um com o outro, não, descobri que eu sou imortal. Aí o cara vai viver para sempre e tal. Aí começa a esquizoterice, entendeu? Esquizofrenia esotérica. Exatamente. Eu vou absorver esse termo, eu vou colocar ele no meu vocabulário. Porque... Esquizofrenia, né? O cara tem um negócio... tá vendo imagem. Ele tava falando um negócio, eu interrompi, concluo. E aí, eu perdi o fio da meada. Eu estava falando da relação de dependência, né? Mestre e aluno. A gente fala muito do iniciado, igual falamos aqui a todo momento do iniciado, fizemos correlação com a cultura pop, né? Vontade, descoberta. Mas o sujeito, para iniciar, ele dependeu de um convite, de um chamado. Eu acho que a gente ainda vai falar em algum momento da jornada do herói, né? Mais aprofundado. Ele teve um chamado. Quando a gente romantiza isso lá dentro da jornada do herói, tem um sujeito que literalmente pega aquele ali e conduz por não todo o caminho, mas pela maior parte do caminho até a iniciação de fato. Né, que ela não acontece antes do sujeito passar por algumas provas. Tipo um Morfeu, um Gandalf. Um Gandalf, um Obi-Wan Kenobi. Eu vou me adequar a isso aqui. Entendeu? Mas, e aí, acho que as ordens iniciáticas em tempos modernos ainda tem esse mestre? Isso é pessoal, entendeu? Porque tem que querer, né? O lance da ordem iniciática é legal isso, que tipo assim, ela é tão hermética, ela é tão fechada que às vezes o cara tá lá dentro e não tem acesso. Entendeu? O cara tá lá todo dia fazendo os rituais, tá lá grau 33, 30 anos de maçonaria e não tem acesso à maçonaria. Entendeu?
Por É tão quê? hermética. Como assim? É porque o simbolismo, ele, quando fala que é esotérico, é de dentro para fora. A interpretação dos símbolos é baseada naquilo que você consegue de expansão de consciência interior, entendeu? E isso não pode ser oferecido. É igual a iniciação em si. Antes de começar, a gente estava falando assim, uma coisa que eu acho muito errada, as pessoas falando assim, eu iniciei fulano, eu iniciei ciclano. Cara, ninguém inicia, ninguém. Iniciação é uma coisa pessoal, sua. Você pode passar por um processo iniciático, lavando vasilha lá na sua casa lá, e ninguém nunca saber, entendeu? Você pode expandir sua consciência, experimentar uma experiência de êxtase, que esse é o intuito da iniciação, epifania, e você ser iniciado, você ser iniciado. E isso não pode ser oferecido. Isso só pode ser facilitado por alguém que já passou por isso, entendeu? Agora, você imagina a desilusão do cara que iniciou Leonardo da Vinci na pintura. Chamou o Leonardo, vem cá, Léo, lá na Itália, lá, né? Vou te ensinar a pintar. Mas por quê? Porque a história do Léo é isso, do Leonardo da Vinci é isso, né? Ele foi iniciado nas artes, dentro das artes a pintura, e quando o cara fala assim, eu vou pintar esse quadro todo, você faz só o anjinho aqui. Enquanto ele é aprendiz, né? Você é meu aprendiz, então eu vou fazer o quadro todo. Você faz só o anjinho nesse quadro. Quando o Leonardo da Vinci pintou só o anjo e o mestre dele fez o resto do quadro, o cara pendurou o pincel. Não, daqui para frente não pinto mais. Depois disso aqui que eu vi, não dá nem para eu me considerar mestre da pintura. Mas esse mestre aí tá com um ego grande pra caramba. Não, é desilusão. É desilusão dele de achar que ele era o mestre do sujeito. E é o tamanho da desilusão dele que quando o cara abriu o pincel, colocou o pincel na tela, começou a sair maravilhas e ele falou assim, Mas algum momento tem quem que é o mestre aqui? Então, mas o que o Marco falou, eu percebi muito no sentido... Existe a dinâmica relação de material. Pai, filho, mestre-aluno, a expectativa é ter superado. Exato. Essa dinâmica. Mas não em curto tempo. E é muito não pode ser rápido demais, não. Freia, calma aí. O sujeito inicia, o sujeito, o suposto padrinho lá, que é um padrinho apenas no mundo material, ele se presta àquele arquetípico momentâneo, né, para isso. Ele inicia o sujeito, daqui a pouco o sujeito tá voando. E ele falou, peraí, mas o que esse cara tá fazendo, eu ainda nunca fiz. O que tá acontecendo aqui? Superou o mestre. Porque, na verdade, foi só um momento arquetípico ali. É só um proforma. Só um proforma. E os padrinhos têm que tomar... Os mestres têm que tomar cuidado, porque geralmente eles morrem em algum momento da jornada. Deixa, sai fora, né? Exatamente. Tem que abrir espaço. Duas coisas que eu lembrei nesse caminho. Tem uma história, na Ordem Demolei, quando eu era sênior Demolei, tem um cara, acho que tá até ali nos bastidores, não sei se era só com ele, se tinha mais gente envolvida. Que eu era muito envolvido com o capítulo, a gente estava ajudando muito a Ordem lá, eu acho que era para fazer um evento de quinquênio, de aniversário. E depois eu vi assim e falei, cara... Se eu ficar aqui como sênior Demolei, não vai ter espaço para outras lideranças surgirem. Porque todo mundo quer saber minha opinião, quer saber o que eu fiz, porque eu estava ali numa posição de senioridade, né? Eu e outras pessoas, né? Eu e outras pessoas também, não era só eu. Mas se a gente não falasse, cara, eu não posso nem vir na reunião, porque se eu estiver aqui presente, se eu não falar nada, o outro que deveria ser o próximo sênior, né? Às vezes ele já é sênior de idade, mas o outro que deveria assumir essa figura, ele nem vai ter coragem, ele vai me ver lá e falar, opa, para que eu vou falar sobre esse ponto aqui que os meninos fizeram? Vou deixar o João falar. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Sumir um pouco. Não tá lá, porque aí eu dou espaço também. E o arquétipo do mentor é isso, né? Ele tá ali na cena do chamado, ou geralmente é o arauto que está ali na cena do chamado, mas alguém que vai pegar na mão, vai dar algum objeto, alguma técnica, passar alguma técnica, e você vê isso há 1000 anos e toda hora na sua frente. Por exemplo, quando uma mãe chama uma jovem, hoje acabou, né? Mas antigamente a pessoa matava o frango, né? Comprava o frango vivo, né? E aí quando a mãe chama a filha adolescente e fala assim, hoje o frango é seu e você vai matar. Ela, não mato animal, mas você vai matar, mas eu não mato. Se você não matar, não tem almoço. E naquele momento que ela vai ter que pegar a galinha e matar, ela está pensando na morte. A morte da galinha, que seja. E ela está pensando na morte. E se você volta isso lá atrás, quando você pega a sociedade espartana, por exemplo, quando o menino lá, o mini guerreiro, vai ter que passar 7 dias no mato, sem comida,
E ele fala assim, se você não matar nenhum animal e não tiver fontes de proteína, você vai morrer. Ele está pensando seriamente na morte dele, real. E ele fala assim, eu estou disposto a passar por isso, mesmo correndo o risco de morrer. Então, essas passagens iniciáticas que existem na vida inteira da gente, na vida inteira, em vários momentos, que é da mãe como mentora, ensinando a filha a matar uma galinha, ou o filho, que seja, ou na sociedade espartana, que é jogando um moleque no meio do deserto, e se vira e mata uma cobra, mata um lobo, se vira. Daqui a 7 dias você volta. Então, esse enfrentamento da morte é por quê? Porque daqui a pouco eu tô indo embora. E a mãe fala isso, né, Val? Sim. Você tem que aprender, porque daqui a pouco eu tô indo embora. Que é a figura do mentor se afastando, que é o Obi-Wan, né? Praticamente ele se desintegra, né? Sim. Ele nem morre, mas não dá para entender aquilo. Ele dissolve. Ele vai tomar uma espadada e ele simplesmente só cai Dissipa as moléculas dele, vai viajar para outro mundo. Depois o Luke faz a mesma coisa. Quer dizer, os caras estão tão à vontade com a morte que eles simplesmente abraçam. Eles dizem, você já está na hora? Sim. Vem com vestido de festa. Que eu tô Porque pronto. já superou também, né? A limitação daquela vida ali, ele já está superado, ele está seguindo em frente. Exatamente. Ele já transcendeu, né? Sim. Transcendeu, exatamente. Ele tem que dar adeus a toda essa infância e juventude que ele tinha e assumir o papel de um homem, né? Dentro dessa sociedade, que o Luciano deu exemplo, ele vai ser um guerreiro, né? Um homem completo. E nas ordens iniciáticas também tem isso. Quando você é aprendiz, você está num processo de infância para você aprender coisas básicas, como controlar suas emoções, né? Nem todo momento você pode exprimir sua opinião. Então, isso é muito didático para um homem, né? Um homem formado, ficar sentado durante horas sem poder dar opinião sobre aquilo que está falando no momento que ele quer. Então, isso é uma andragogia de ensinamento para o cara aprender a ficar calado no momento que não é para ele falar. Isso é muito difícil na nossa sociedade. E uma criança, por exemplo, ela já é um copo vazio. Então fica mais fácil. Você pega e vai enfiando as coisas lá dentro da cabeça dela. Agora um homem velho, que tipo assim, chega lá, o cara tem mestrado, doutorado e tal. Você vai falar um negócio com o cara e fala assim, desculpa. Por causa dos ouvintes aqui, É isso senão mesmo, o ouvido desculpa. Você vai falar um negócio pro cara, o cara acha que sabe tudo, entendeu? Mas ele tá entrando num ambiente que ele não sabe absolutamente nada. Aquilo que ele conhece antes vai fazer alguma diferença, sim, mas ele tem que estar completamente aberto para um novo mundo que vai se abrir, que é a maçonaria, no caso, né? Mas pode ser qualquer ordem iniciática. Então ele tem que estar nessa postura de aprendiz, tem que estar nessa postura de discípulo para receber aquele conhecimento. Disposição para aprender, né? E é um lance que quase não é falado, quando o mentor tem que se iniciar. Exato. Porque o mentor está na jornada dele, na jornada do mentor. Ele é o herói. Então, o cinema é prodigioso e é fantástico, e por isso que a gente é apaixonado por essa arte, porque o mentor Gandalf, ele se inicia no meio da jornada dele, dentro do arquétipo de mentor. Ou seja, a Sociedade do Anel lá entra numas minas, lá, acho que é a Terra do Anão. Exatamente. E aí o bicho pega, não sei, começa a voar flecha para todo lado, que não sei o quê. E de repente, que já é a iniciação da sociedade inteira, que estão enfrentando a morte, já é a iniciação. O mentor de todo mundo tem uma iniciação própria dele, que é o... Como é que chama o bichão lá? O Balrog. Com chicotão de fogo Que lá. literalmente, já que você citou aí, a sombra dele. Que é a pro buraco. sombra dele. Exatamente. Porque aquilo é um igual a ele, só que corrompido. Olha que legal. Aí a dualidade aí, que você Exatamente. perguntou aquela hora, a gente estava conversando, tipo, do cara que é iniciado, né? E acha que o outro não é bom, o cara entra no processo. Porque quando você é iniciado, é como se abrisse, né, um cofre onde está tudo escondido lá dentro, tanto as suas virtudes quanto os seus defeitos. Agora, o que você vai dar confiança? Tem um livro que a gente está lendo, fazendo um grupo de estudo, chama Bhagavad Gita, que ele fala sobre essa coisa da dualidade, só que de uma forma bem diferente. São 2 exércitos. Aí, alguns dos membros dos exércitos, vamos supor, dos vícios, eles ficam fantasiados de virtudes. Então, tipo assim, às vezes você tem um defeito que você acha que é uma virtude, cara. Então você vai pegar aquele defeito e vai enaltecer ele. Quando você assustar, você vira um
um cara das sombras, né? Então, essa que é a Foi. questão. É muito legal isso. E é esse lance do mentor, o arquétipo do mentor naquele momento, naquela situação, porque ele sabe que na cabeça dele, a jornada do Gandalf é dele. Ele entra cinzento e vai lá, e ele fala isso, né? Eu desci nas profundezas do mundo e fui em regiões além dos sonhos. É a frase que ele usa lá no filme, né? No livro, eu não sei se é exatamente. Quase. Mas quase. isso é poesia pura, né? Primeiro eu desci nas profundezas que ninguém nunca foi, para depois chegar em regiões que vão além da consciência, além dos sonhos. E ele sai branco. E ainda ganha uma permanente lá de quebra, né? Uma permanente, um cavalinho branco. Sim. Já ganha um cavalinho branco. É um aí. símbolo que ele foi mudado. Tipo assim, é um símbolo ali que tá bem evidente que alguma coisa aconteceu. Para nós é o lado de fora. Mas se o lado de fora mudou, imagina dentro. Que é o que acontece quando você passa um processo iniciático. Tudo que você conhecia antes, ele não te atende mais. Porque a partir do momento que você é iniciado, seguindo esse processo psicanalítico junguiano, né, que é da individuação, que é muito parecido, que é descascar tudo isso que você acha que na verdade não é, que é tudo criação de família, é um condicionamento parental, social, escolástico, que você acha que é você, né? É cheio de opinião sobre tudo, mas quando você entra dentro de si mesmo, entra nesse processo de iniciação real, esse mergulho dentro de si, você vê que nada daquilo é seu. Nada daquilo, das coisas que você gosta, não gosta, é tudo alguém que te criou daquele jeito. Aí você começa a se conhecer. Então, você olha para trás e vê que tudo que você conhece, tudo que você gosta, não existe. Então, aquele mundo do passado abre um abismo atrás de você. Não tem como você voltar. Essa alegoria da morte, né? Você se mata no sentido A alegoria que da morte. você tem que deixar o passado para trás. É por isso que tem essa coisa da ressurreição, né? Por causa disso, porque você morre, o certo é você morrer, verificar tudo isso que eu tô falando. Alegoricamente, para não deixar ninguém... Não, é melhor Por trazer, favor, né? é melhor trazer para o cinema para não dar confusão. Tem como colocar uma tarja embaixo, figurativamente. Não, na verdade, eu tô falando de forma literal mesmo. Eu tenho como matar vocês e trazer de volta de uma forma muito segura, mas depois a gente entra nisso tá aí. amarrado, Tá? tá amarrado. Tá amarrado. Esse é mais um salto de fé, só que ele é fundo, hein? Entendeu? Porque se for e não voltar também, não, bem volta. aqui, né? Mas é bang jump? É bang Volta, jump? volta. Como é que é? Mas, ó, se for e não voltar, também não tem Mas reclamação do é sem consumidor, paraquedas Não tem ou como. é bang jump? Tem que entender Não, o que é. É bem seguro. Então, dentro desse processo iniciático real, quando eu falo iniciação real, eu tô sempre falando sobre isso. Quando eu falo iniciação simbólica, é a iniciação que nós fazemos, que é um teatro, Simbolismo, né? um simbolismo. A iniciação real, na verdade, é isso. É a experiência de verdade de você mergulhando dentro de si. E essa experiência em si é a experiência de quase morte, é a simulação da morte. Quando a gente fala batismo, né, que o nosso patrono, São João Batista, batizar. Na verdade, São João não chamava São João, o nome dele é outro nome. João, na verdade, é uma tradução de um título que ele tinha, né? Esse título é de liderança da pessoa que fazia o que ele fazia, mas o nome dele é outro nome. Porque o João é tipo bonito, né? João é um nome bonito, né? O seu nome, né, safado? Aqui. Então, o que ele fazia, o que o João Batista fazia? Ele iniciava os caras. Ele falava, né, ó, você tem certeza que você quer ver o reino dos céus? Olha lá, hein? Se você ver, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. E ele era o cara, falava na assim, época ele que era o cara. Ele era o cara. E ele era o iniciador. Ele podia falar que é iniciador. Não, tô brincando. Ele tem alguns que não davam muito certo, não. Aí, o que rola? Ele iniciava os caras. E falava antes, ó, você tem certeza? Tem certeza, eu quero ver o reino dos céus e tal. Eu fico ouvindo isso aí, tudo que você tá falando aí, mas eu não consigo entender. E você fala que depois do batismo entende. Eu falei, então eu quero. Aí pegava o cara, enfiava o cara lá de baixo, e o cara afogava lá. Você viu o Constantine? Sim. É aquilo lá. A mulher chega pro Constantine e fala assim, ai, Constantine, eu quero ver minha irmã. A irmã dele tava lá na outra dimensão, né? Lá no inferno. Eu quero ver, quer ver? Ele vai, pega a mulher, enfia na banheira, afoga a mulher. E ela, em 1 segundo, você viu? Por quê? Porque nesse outro lugar, nessa outra dimensão,
o tempo é irrelevante. Onde nós estamos aqui nesse universo tridimensional, a gente é muito importante para nós a questão do tempo Tem um negócio E do espaço. que rolou e do espaço. Tem um negócio que rolou comigo ano passado, que é eu acho que foi uma experiência de quase morte, mas assim, num contexto um pouco diferente. Eu fiz um caminho, um trekking, que era um trek do Mont Blanc, né, do Monte Branco, que fica lá na Europa, e você dá uma volta lá no monte, então você passa por ali França, a carteirada, né, o selo babaca lá do Não, Perrengue chique. contando que a história chega. Ai, que cara chique, gente. Perrengue chique. Vai, Aí, fala, Chicão. aí é lá, você vai ter lá França, Itália e Suíça, você vai caminhando lá. E com neve, né? Rico. Claro, e a gente não se acostumar. Pobre depois do negócio. Aí, cara, eu tava lá, fiz minha programação, via os lugares que eu ia dormir, fui sozinho. E eu acho que no segundo ou no terceiro dia, foi bem no início. Eu tava no primeiro dia lá, e, tipo assim, acordava lá, tomava um café gostosinho, nossa, coisa legal, aquela paisagem maravilhosa. Tava inocente no negócio, né? Você começava a caminhar umas 9 da manhã e tal, aí chegava no primeiro dia, deu certo. No segundo dia, deu certo. Aí chegou no terceiro dia, fui atravessar um pico, né? Eu não ia no pico, não, mas ia do lado do pico, ele ia passar numa passarela lá. E a neve tava cabulosa lá ainda. Tinha muita neve lá, muita, acima da expectativa que era da galera. Foi início de verão que eu fui lá. Cara, eu achei que ia morrer. Várias vezes. Tipo assim, teve algumas... Eu não tô acostumado a andar na neve, né? Lógico que botei aquelas garrinhas na bota e gente. tal, né? Li Não é muito, possível. li muito sobre o assunto. Claro. Né? Vi vários vídeos ensinando sobre o assunto. A Tô lá. diferença, né? Não, A totalmente. diferença do conhecimento totalmente diferente. Teórico e teórico e prático. Tô lá andando, Na prática, vi o pessoal. Sabe quando você tá vendo? outra. Ainda bem que tem outras pessoas que estão fazendo trekking, caminhando também, né? Então você meio que, opa, se a pessoa foi em tal caminho, então aquele caminho não deve estar seguro, não deve ter buraco ali na neve, não deve ter gelo. Aí quando você vê, aí outra pessoa foi para outro caminho, você fala, ih, rapaz, qual dos dois caminhos que eu vou chegar lá? Quem eu sigo? E eu lembro que eu demorei, assim, mais de 8 horas para chegar no meu destino. Eu saí tarde pra trilha, eu acho que eu comecei a caminhar às 9 da manhã. E eu cheguei lá no último alojamento, no limite do jantar, tem a hora para jantar, meio que o cara teve que guardar um pratinho lá para mim comer, que eu cheguei... Ou seja, normalmente a galera chega 1 hora antes do horário do jantar, espera, descansa, toma banho, vai jantar, aí tem 1 hora de tempo para jantar. Eu cheguei no final do jantar, tipo assim, último a chegar. Aí, Você achou que você ia morrer? cara, eu lembro que eu sentei assim, aí o pessoal lá do negócio me viu chegando, falou, você chegou só agora? Só cheguei agora, que sim, me preocupar. Em choque. Tava em choque. Aí, meio aliviado, mas ainda em choque, sabe? Aí eu deixei minhas coisas assim, ó, vai lá comer direto, porque a gente vai guardar as coisas da comida agora, depois você toma banho e tudo mais. Aí eu sentei no refeitório, aí tinha uma família lá que era, não esqueço, né, porque é um negócio marcante, né? Uma família lá da cidade do Breaking Bad, lá no Novo México, esqueci o nome agora lá. E eu sentei lá, eu lembro que sentei, botaram um prato de sopa assim na minha frente, aí eu olhei assim, comecei a chorar. Eu ia perguntar exatamente. Comecei a sobre chorar. lágrimas. Não, comecei a chorar. Aí eu, Extravasou do lado seu desespero. desconhecido, né? Claro, eu tava na mesa, um pouco maior que essa aqui, devia ter umas 8 pessoas na mesa. Felizmente eram todos da mesma família, que foi até legal em termos de interação. Depois a gente caminhou muito junto, assim, a família. E eu comecei a chorar. Aí eu não conhecia ninguém, fui pro banheiro. Eu fiquei, tipo, uns 5 minutos no banheiro chorando. De nervoso, tipo assim, gente. Eu quase. Agora que eu me dei conta. Agora que eu tomei conta. Meu Deus, tipo assim, que coisa. E aí. Uma experiência iniciática. Aí eu lembro que eu falei com a Monique, a minha namorada. Acho que a gente trocou umas mensagens e falei assim: nossa, eu tô cogitando não continuar, que eram 10 dias, né? Tô cogitando, tipo assim, se o próximo dia for igual esse que eu passei, eu não aguento 10 dias assim de jeito nenhum. Aí acabou que o outro dia foi mais tranquilo e eu comecei a gostar muito do passeio. Mas aí foi uma coisa maravilhosa, assim, né? Mas só de você achar que ia morrer, como diz o Galvão Bueno, né? Passa um filme na cabeça do jogador. Não, né? pensava várias coisas. Mas, olha só, você colocou uma coisa interessante aí. Que antes, a gente já falou disso aqui de várias formas, mas será que a experiência da iniciação hoje, ela não está mitigada exatamente pelo fato que o indivíduo não é confrontado com as suas fraquezas e aí vem as suas incapacidades? Porque você citou a sociedade espartana. Talvez
uma das únicas sociedades, culturas iniciáticas que tenham existido, que era toda uma sociedade imbuída na formação do indivíduo. Então, ele começava, acho que com 7 anos, ia até os 18, num treinamento onde ele era afastado da família, era submetido a vários ritos, era mortificado, ele era humilhado nem disso que eu quero falar não, mas a humilhação ela não tinha o intuito de diminuir, mas de fortalecer. Claro. Naquele contexto, né? Porque... mas o que a gente tem hoje como mortificação, né, vem deles. Sim. O sujeito, toda noite, ele era trazido à frente de algumas pessoas, um menino de 14, 13, 12 anos, e ele era confrontado com as suas deficiências. 1 hora e meia, em pé. Entendeu? Só que eles faziam isso entre si também, né? Entre pares. Para o sujeito, na hora que ele tiver que realmente tomar uma decisão, ele não vai fraquejar em função das deficiências que ele já confrontou. Não hesitar. Eu vejo isso assim como é o método que eles acharam para dar essa sensação. Brutal. Que é brutal, né? A sociedade, junto felizmente, mudou muito. Privação do sono, fome. Aí a gente já pula para 500 anos atrás, onde você ainda podia submeter a pessoa a risco. E aí você chega a uma sociedade de pleno direito, um Estado de direito, um contrato social que diz que pode, que não pode. E aí? Talvez, será que é um contexto parecido com o comediante que quer fazer piada de mau gosto, assim, piada de racismo e tudo mais? É meio que tipo assim, cara, se você é comediante mesmo, você tem uma restrição a mais agora, mas usa sua criatividade aí, tipo assim, você não precisa fazer só piada ruim. Então, no sentido, esse método, para o que eles estavam buscando, funciona. Naquele contexto. Não, o método funciona, mas tipo assim, porra, mas é muito brutal, nós vamos fazer isso mais. Aí, então cabe a nós que termos criatividade para pensarmos em outros métodos seguros que respeitam as pessoas, que respeitam, né? Esse talvez é o desafio, né, também. Sim. Nós estamos falando de escolas iniciáticas versus iniciação e agregando um monte de conhecimento. E nós estamos embolando tudo aqui. A mão de, né, falar com as mãos. E assim, se o sujeito não passa por uma experiência igual você passou, ou uma experiência real, né, de afogamento, no caso do batismo. Esse é só um exemplo, tá? Não precisa se afogar. Não. Eu tenho um método bem mais tranquilo. Né? E até porque envolve dor, né? Claro. Mas assim, tudo isso, será que esse processo de iniciação, para quem não conhece nada, para quem está entrando ali, o medo não é um potencializador? Abre, expande. É porque o medo, na verdade, o medo sabe do que é? É do desconhecido. Exato. Então, esse pavor que nós sentimos é do desconhecido. E o medo com relação à sua integridade também. Sim, claro. Porque, na verdade, o que está colocando em xeque dentro dessa questão, porque por mais que essa iniciação real que eu falo, ela seja simulada, ela é tão próxima, assim, perceptivamente da realidade que você acha que vai morrer, entendeu? Eu sei que não, mas você vai achar que vai. Então, tipo assim, é complicado, é um paradoxo, né? Porque você vai ter certeza que você tá morrendo, porque a sensação das coisas é muito parecida, porque a minha intenção é que você seja iniciado de verdade. Então, eu quero que você passe por essa situação como facilitador, como conhecedor desse tipo de iniciação. Eu quero que você passe para depois você chegar para mim e falar assim, eu te compreendo, cara. Quando você fala de iniciação real, agora eu entendo o que você quer dizer. Então, aquilo lá que eu passei na maçonaria, aquilo lá que eu passei na Rosa Cruz, aquilo que eu passei na Golden Dawn, agora eu entendo aquele teatro. Para que serve? Porque quando os gregos faziam isso, quando os egípcios faziam isso, eles não faziam só a iniciação real que eu estou falando. Eles faziam a iniciação real e a iniciação alegórica. Porque quando você faz a iniciação alegórica, você tem conteúdo simbólico para entender a iniciação real. E vice-versa, cara. É um paradoxo mesmo. Muito, assim... E isso tem reflexo para tudo, né? Então, você, eu ouvi falar. Não significa que você conhece. É o que o João acabou de falar em relação ao que ele leu as coisas e tal. É diferente. De orelhada eu sei o que é. De orelhada, porque... E exatamente assim, só para fazer o espelhamento e não perder a chance, né? Lá no Mandaloriano, né? Que tá nas tags aí, enfim, né? Nos trends, né? O que acontece? Existe um personagem lá no primeiro episódio que eu ouvi que existe um Mandaloriano, mas nunca vi um. No dia que ele vê, ele fica doido. Ele fica doido. Cara, você é um Mandaloriano.
Cara, eu vou te ajudar, não, E ele oferece lá um animal, sei lá o quê. E o Mandaloriano ouviu falar de uma força. Parece que tem uma força aí no universo aí, que alguém Sim. tem domínios, como é que chama lá? Os Midi-chlorians. Alguém tem alguns midi-chlorians aí Polêmicos que existe, midi-chlorians. e existe essa força. Exatamente. Só que ele vai resgatar, dentro da missão, quando vai resgatar o Baby Yoda, que não se chama Baby Yoda, se chama outro nome, sei lá qual. Ele fala assim, Grogu. isso aí Iodinho lá. É Grogu. isso aí é a força. Então, quer dizer, um cara que tem a ideia do que era o Mandaloriano, vê o Mandaloriano. Não, agora eu sei que... E depois ele morre pelo Mandaloriano. E aí o Mandaloriano descobre o que é a força na frente dele. E ele se dispõe a morrer Por isso. para preservar, para salvar alguém que domine aquele poder, que é a relação paternal ali, né, entre o Mandaloriano e o Baby Yoda. Pessoal, desculpa, a gente, só para questão de horário, né? A gente já tá aí quase, em, sei lá, 2 horas de episódio. Nossa. E aí vamos tentar já caminhar para algum tema para fechar, ou considerações finais. Tem, obviamente, esse assunto aqui, até para matar a curiosidade, talvez, de alguns ouvintes, né? O Giovanni estava até comentando, ele trabalha com um método que bacana pra caramba, assim, para dar essa sensação de quase morte. Não é maçônico o método, é um outro método, e vocês vão conhecer. Mas vai entender a maçonaria, hein? Você que é maçom. Que é o uso da ayahuasca, de DMT. E felizmente, eu acho que até em termos de psiquiatria, está tendo muitos estudos hoje em dia, mundo afora, sobre esse tipo de substâncias naturais que podem ajudar a gente a entender o intelecto. É uma linha. A gente precisa de mais um outro bate-papo para explorar esse assunto, né? Que é uma coisa bem específica. Sim. Mas é um caminho interessante aí para pesquisar também e se inteirar dessa questão. Mas, em receio do tempo, vamos passar então para, antes de considerações finais, tem alguma coisa que a gente deixou de falar aqui que é importante pra caramba de Muita falar? coisa. Nossa, coisa demais. Coisa demais. Eu acho que, na verdade, a gente tinha que ter o episódio 2, porque a gente não chegou nem no meio. Nem no meio. Então, qual que é a dica para quem está ouvindo aí, quem faz parte de uma ordem iniciática ou quem não faz parte de uma ordem iniciática? Uma dica aí? Acho que é conhecer a si mesmo. Não adianta. Buscar Você isso, acha- né? Porque o fato de seu corpo estar ali não significa que seu espírito, sua vontade, a sua intenção esteja ali. Uhum. Então, e a gente está todo mundo de saco cheio, né? Dessas pessoas que estão em determinadas posições, mas estão ali só para fazer cenário, né? Só para compor cenário. Uhum. E a gente está com essa crise simbólica, né? A gente está vivendo uma crise simbólica e as pessoas não cumprem aquilo para a posição que eles estão, né? Que é a nossa crise moral, né? Que o planeta enfrenta e o Brasil particularmente enfrenta. Então, assim, é necessário pensar sobre a morte. E que ao pensar sobre a morte, talvez, ou ao passar por situações de quase morte, você valorize melhor o prato de arroz, como você fez lá nos Alpes, ou que o sujeito valorize mais, enfim, aquela vida que ele tem e não a vida que ele cobiça, né? Então tem todos esses arquétipos que é preciso você entender que você tem que pensar sobre a morte para valorizar a vida. Ó, a dica que eu vou dar para quem está querendo entrar na ordem iniciática ou quem participa é praticar, né? Tem que praticar. E eu gosto muito da questão do lado da maçonaria, que ela favorece a liberdade intelectual, a liberdade civil, a liberdade religiosa, porque você pode praticar e você não precisa ficar com medo de você estar bitolado e tem alguém que fala, ó, te bota uma viseira de burro, né? Falando, só isso aqui que é a verdade e não tem mais nada. Então, eu vou dar a dica assim, o caminho que você tiver, pratica, mas tenta refletir em alguns momentos se você não está com essa viseira da intolerância, essa viseira de burro aí. Mas pratica, porque você vai praticando e aí você vai dominando um assunto e aí depois você pode criar em cima desse assunto, ter outras reflexões, né? Igual quando a gente estuda, né? Quando você vai criar um produto, copia primeiro, depois você vai copiar tanto bem que você pode ter coragem vai ter capacidade de inovar e fazer uma coisa diferente, né? Então, pratica, estuda, tenta se esforçar. E se não estiver dando certo, procura procura outro caminho, não precisa ficar batendo cabeça aí. Você não é obrigado a ficar lutando jiu-jitsu a vida inteira, né? E não gostar né? Dos ônus, né? Dos torsos suados e peludos. Enfim, né? Aí tudo tem o seu ônus e o seu bônus, né? Então você tem que
pesar isso, a gente sempre tem que pesar isso na vida, né? Para saber se aquilo é pra gente ou não. Bom, eu acho que para definir se inicia ou não inicia é muito pessoal. Mas, independente da decisão, se já está dentro ou se quer entrar, eu acho que a bússola moral tem que estar bem orientada. Se não está com os objetivos, se você não coaduna com aquilo que está espelhado dentro da instituição, não é a hora de iniciar. No entanto, mesmo depois de iniciado, aí entra a questão da prática, jornada, a questão de descobrir o seu eu, né, e o seu propósito. Infelizmente tem gente que morre sem saber, tem gente que morre sem procurar, né, e tem quem morra sem saber, mas procurou, e tem quem nunca procurou, né, e alguns poucos afortunados que chegam lá. Então, assim, é saber, se alinhar o seu eu, né, e aquilo que você espera da instituição e aquilo que você pode doar para a instituição. Aí, consequentemente, tudo indica que vai ter um caminho mais fácil de transição, iniciação, perda do medo, né, que a gente falou e acabou não falando muito da jornada do herói, mas esses dois personagens que estão aí, eles representam muito disso, do processo de iniciação. Os dois foram iniciados na mesma ordem. Na verdade, o pai e filho, né? Todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece Spoiler. Guerra das Estrelas. Tinha que ter avisado que é spoiler. Isso, 40, 50 anos atrás, mas todo mundo sabe, né? Que Darth Vader e Luke Skywalker são pai e filho, né? Ele fala, eu sou seu pai, ele cai lá, mortificado. Mas todos dois passaram pelo mesmo processo através do mesmo mestre. Né? E esse aqui, né? O todo de preto, que é óbvio que é o cara do mal, né? Ele cai. E ele cai no momento que ele tem dúvida. E esse aqui tá de preto também, ele tá representado aí dessa forma, porque ele também chegou no mesmo estágio do pai sombras, É o dele. mestre, né? das sombras, né? E ele não caiu, ele não cedeu. Ele recebeu a mesma proposta de corrupção e ele não caiu. Sim. Basicamente, é isso que deveria definir a jornada do indivíduo dentro da vida dele, se ele escolher uma ordem iniciática, mais ainda, né, é buscar sempre a progressão de espírito, de mente, de ações e tentar não errar. Quer dizer, força é igual, a força é a mesma, o mestre é o mesmo, Essa é a mesma. a narrativa é a E mesma, na hora que chegou na encruzilhada, mas na hora H, o cara pipocou. um foi para um lado, o outro foi para o outro. Morreu, né? Morreu de verdade, né? E o outro prosperou no caminho. Só lembrando que teve a redenção primeiro, né? Teve. E aí, de repente, é aquela história, né? Às vezes na vida você tem que ter a sua redenção também. Não tem mal absoluto, né? Exatamente. A gente é que separa as histórias como exemplo, mas não tem mal absoluto nem bem absoluto. E aquela leitura do que o que são as ordens, que o cara acha que é grau. Ah, isso aqui é sobre grau, sobre avental, sobre cargo, sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Ali tem histórias de redenção, histórias de superação, que você apontou aí, né, os dois. Histórias de perdão, histórias de superação, histórias de aprendizado, de humildade, histórias de reposicionamento, de vencer preconceitos, de vencer ilusões, que o cara está iludido com muita coisa. Então, aquilo não é, como é o filme, né? Não é sobre a guerrinha nas estrelas, é sobre um perdão entre pai e filho ali. Dá tempo de fazer uma citação com base bem nerd, Dá, ué. moderna. Não sei se vocês estão vendo WandaVision, né? Que é o mais novo seriado da Top Marvel. demais. O último episódio agora tem, O 7. tirando um pouco de contexto, Se você né, não a tá fala, acompanhando o WandaVision aí, provavelmente vai bem dar uma spoiler, spoiler do spoiler, 7º episódio. spoiler. mini Mas- spoiler, mas se você não acompanha e está nos vendo, talvez também não seja sua praia. Então, mas a temática hoje é essa. Mas é só pegar um trecho de uma intervenção que tem no seriado que fala exatamente isso que você colocou aí. O nexo, né? A realidade que a pessoa cria para ela, para sair dali tem um remédio, que é sentir seus sentimentos. Como é que é? Sentir seus sentimentos, confrontar as verdades, vislumbrar o futuro, o destino, algo do tipo assim. Mas tem um efeito colateral, né? Pode te levar a mais depressão. Você já estava deprimido, já estava ali bem trancado dentro bem de pra si, baixo. né? Ou seja, o meu eu me basta. Se você confrontar isso tudo, você pode descobrir que tá pior ainda. Você tá fudido. Aí você vai ter que crescer. Aí eu acho que é basicamente o sentido de
de iniciar numa instituição que propõe evolução Sim. é esse. É você chegar lá e dar a cara a tapa. É tomar bastante pancada e crescer com isso. Então, pessoal, para você que é um buscador e ouviu toda essa baboseira iniciática que a gente falou aqui, Ó, baboseira não. e você se identificou e falou assim, Isso. cara, é isso aí, cara, eu quero ser um maçom, né? Eu quero entrar para falar nisso até, falar das outras ordens, né? Dar uns exemplos aqui. Eu tô falando assim, das que eu conheço, né? Que eu estudei sobre, escrevi e tal. Que é a Rosa Cruz, que é para homens e mulheres, que é muito bacana também. Tem um conteúdo muito bom. Maçonaria para homens, Martinismo, a Golden Dawn. Eu aconselho também a estudar sobre os mistérios de Eleus na Grécia, onde esses principais filósofos acadêmicos, né, foram iniciados dentro desses mistérios de Eleusis, e lá eles praticavam a iniciação real junto com a alegórica, através de técnicas psicodélicas. Tem a eubiose, que eu vou falar das brasileiras agora, das que eu conheço, né? Tem a eubiose, que é uma ordem iniciática também, com conteúdo bem, bem bacana. O Círculo Esotérico, União do Pensamento, e o Vale do Amanhecer. O Vale do Amanhecer também para homens e mulheres, União do Pensamento também para homens e mulheres. O Vale do Amanhecer, até a minha companheira, né, fez parte durante muitos anos, e uma das coisas, né, que nos uniu foi ela fazer parte dessa ordem iniciática, né, o que nos aproximou. Quem deve iniciar, né? Quem deve pensar nessa proposta de iniciação e para quê? Eu acho que o principal é a pessoa querer se conhecer melhor, sabe? Querer se aperfeiçoar e quando você tiver dúvida em qual ordem, né, você iniciar, observa as pessoas que foram iniciadas nessa ordem, sabe? Às vezes eu encontro algumas pessoas e eu digo que eu sou maçom e as pessoas não têm talvez uma experiência muito boa com alguns maçons, mas eu digo que a maçonaria não são pessoas específicas, né? A maçonaria ela é perfeita, é um sistema perfeito. E nós, como homens, estamos no caminho da perfeição. Nós estamos aprendendo, né, com os nossos erros, né? Então, observa essas pessoas, né? Observem as atitudes. Jesus falava, como é que as pessoas vão... Uma pessoa perguntou para ele, né, como é que eu faço para conhecer, né, um professor e tal? Aí ele falou assim, ó, observa os frutos dessa árvore, não tem como uma árvore boa dar frutos ruins. Então, como é que você vai olhar para essa pessoa, ver o que essa pessoa está falando, ver o que ela está fazendo, né? Quais são as atitudes dela perante o mundo? Porque eu vejo, assim, que a principal característica de um iniciado de verdade é o quanto ele se doa pelo outro, sabe? É o quanto que ele percebe que o foco principal das ordens iniciáticas é aliviar o sofrimento da humanidade através de ações altruístas e principalmente a renúncia do eu, sabe? Levando a luta contra o egoísmo, sabe? A pessoa começa a ver mais o outro. Então não procure escolas iniciáticas com fins egoístas. Procure, claro, com o intuito de se aperfeiçoar, mas tenha assim, um destino altruísta, sabe? Que aquilo que você vai aprender é para você passar para frente. Porque assim como a Maga Suprema, né, no final lá no final não, no Doutor Estranho, antes dela desaparecer, ela explica, né, todo um processo para ele, diz a seguinte frase: você só vai alcançar a plenitude de todo o seu poder quando você perceber que não é sobre você. Pessoal, vou recomendar esse vídeo aí para quem está assistindo, para os buscadores, buscadoras, e também para você que faz parte da ordem iniciática, está pensando em recomendar alguém para iniciar. Às vezes esse vídeo aqui pode ser um bom material para enviar para essa pessoa, para ela ter uma noção do que é o tipo de bate-papo, e acho que vai ficar interessante nesse sentido.
É bom sempre lembrar, a gente está aqui como indivíduo, as opiniões nossas aqui não representam a opinião das organizações que nós fazemos parte, nós estamos manifestando a nossa opinião mesmo, pessoal. E reforçar aqui o agradecimento aos nossos apoiadores, ao Estúdio Leste, de onde estamos gravando, e também ao site, né, a empresa DM Paramentos, Design Maçônico Paramentos. Use o cupom Vitriol10 para ter 10% de desconto em todo o site. Se quiser entrar em contato com a gente, manda um e-mail. Eu devo demorar para abrir ele, mas é vitriolpodcast@gmail.com, ou comenta aí no YouTube ou em algum lugar que você está procurando a gente, tá? Para buscar mais informações sobre a maçonaria, eu vou recomendar o site da organização da Potência Maçônica que a gente faz parte, que é a Grande Loja Maçônica de Minas Gerais. O site é glmmg.org.br. Lá tem informações sobre as lojas maçônicas que fazem parte dessa organização e tem informações gerais também sobre a ordem. E é isso, né, pessoal? Isso aí. Muito obrigado. Ai, meu Deus. E busquem o conhecimento. Busca conhecimento. Bilu, Obrigado. o ET Bilu, né? Obrigado, pessoal. E hoje Pela teve paciência. spoiler.